Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo tupi, da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Olá, bem-vindos ao canal Degustação Literária. Meu nome é Zé Carlos e nesse vídeo eu vou falar sobre o espetacular poema Iuca Pirama e mostrar 4 caminhos para você se encantar com esta obra esplêndida de Gonçalves Dias. Você não tem o costume de ler poesia? Então, dê um voto de confiança nesse vídeo que eu garanto que vai valer muito a pena. Mas antes de conhecer esse clássico do romantismo brasileiro, vamos falar um pouquinho sobre essa escola literária. Não se trata, é claro, de uma aula, longe disso. É apenas uma pequena e deficiente introdução, cheia de lacunas, mas que vai ajudar a compreender essa obra que tanto me impressionou. Então, vamos lá. Nascido no contexto da Revolução Francesa e a consequente ascensão da classe burguesa, provocou uma alteração no público consumidor de literatura, que se tornou então mais popular. Era natural que refletisse o gosto da atual estrutura de poder. Rompendo então com os valores clássicos, o romantismo foi um movimento marcado pelo idealismo, liberdade criativa, individualismo, valorização do passado e nacionalismo, dentre outros aspectos ligados à nova classe dominante, narrando histórias ao gosto da burguesia nascente. A Revolução Francesa, além dos ideais de igualdade e fraternidade, nos trouxe também a ideia de liberdade. E por falar em liberdade, daremos agora um salto necessário para a proposta desse vídeo, chegando à independência do Brasil e o rompimento com Portugal e o Velho Mundo. Os ideais da Revolução Francesa encontraram terreno fértil no Brasil recém-liberto e na literatura com os escritores românticos que trataram de pôr em prática a valorização do nosso povo, o desenvolvimento do conceito de nação e, com isso, o patriotismo e, como consequência, a identidade nacional. Mas como construir essa identidade? Os países europeus possuíam um passado histórico de tradições e costumes, reis e rainhas, príncipes e princesas. E o Brasil? Sem esse passado milenar devidamente registrado, e nos moldes europeus, como era o gosto da época, o que poderia nos diferenciar, isto é, nos individualizar como povo, como nação? As nossas florestas exuberantes e sem paralelo no Velho Mundo, e os povos indígenas. A literatura romântica começou então a idealizar nossa natureza e os indígenas na construção da nação brasileira recém-nata, mas contraditoriamente expurgando que não fosse palatável ao gosto europeu. Os indígenas, por exemplo, seguiram a concepção de Jean-Jacques Rousseau do bom selvagem. Nós não descendíamos de reis cuja linhagem nobre se perde nas brumas do passado medieval. Então descendemos de índios, mas índios com os mesmos valores da nobreza europeia. Temos então o indianismo. É interessante notar que o romantismo possui essa dicotomia, essa contradição ao tentar criar uma identidade nacional, mas ao mesmo tempo com o cuidado de, não podendo se equiparar, ao menos não agredir o gosto e a visão de mundo europeu. Bom, temos então 2 grandes expoentes do romantismo, José de Alencar e Gonçalves Dias. Vamos nos ater em Gonçalves Dias, o autor do poema Canção do Exílio, dos famosos versos: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha a exaltação da natureza, da pátria, lembrando que o poeta estava em Portugal, se referindo à natureza aqui do Brasil. E, finalmente, chegamos a Iuca Pirama, o drama heróico do índio Tupi, que é uma verdadeira história de heroísmo, tradição, conflitos culturais e pessoais, drama, queda e redenção. Tudo isso contado e cantado de maneira sensacional. A história, em 10 cantos, narra a saga de Iuca Pirama, que em tupi significa aquele que é digno de ser morto. O personagem principal não é nomeado,
Então vamos chamá-lo de Yuca Pirama. A história é narrada em flashback por um velho indígena da tribo dos Timbiras. Na floresta, à noite, ao redor do fogo, ele nos conta a seguinte história. Yuca Pirama e seu velho pai, já bastante sofrido e cego, adentram em território Timbira. Ele deixa seu pai em relativa segurança e vai lançar mão de suas armas para caçar e trazer alimento. Caminhando na floresta, de repente se vê cercado por uma patrulha de indígenas timbiras que o fazem prisioneiro. Levado então para a aldeia Timbira, ele é preparado para ser devorado. Aqui Gonçalves Dias mostra conhecimento da cultura indígena ao descrever com precisão o ritual de antropofagia. Por casos de guerra, caiu o prisioneiro nas mãos dos timbiras, no extenso terreiro. Assola-se o teto que o teve em prisão, convida-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incumbem dos vasos, das cores, dos vários aprestos da honrosa função. Acerva-se a lenha na vasta fogueira, entesa-se a corda da embira ligeira, adorna-se a massa com penas gentis. A custo, entre as vagas do povo da aldeia, caminha o timbira que a turba rodeia, garboso nas plumas, de vário matiz. Entretanto as mulheres, com leda trigança, afeitas ao rito da bárbara usança, o índio já querem cativo acabar. A coma lhe cortam, os membros lhe tingem, brilhante endoape no corpo lhe cingem, sombreia-lhe a fonte gentil canitar. Em fundo vasos da alvacenta argila ferve o cauim. Enchem-se as copas, o prazer começa, reina o festim. O prisioneiro, cuja morte anseiam, sentado está. O prisioneiro, que outro sol no ocaso jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo, mostra-lhe o fim da vida escura, que será mais breve do que o festim. Mas, é claro, deixando bastante explícito que se trata de um costume reprovável ao utilizar a expressão bárbara usança para o ritual. O ritual antropofágico é um conceito mais complexo do que simples se alimentar de carne humana, o que é apenas canibalismo. A antropofagia era um ritual de honra concedida aos mais bravos guerreiros que caíam prisioneiros de tribos inimigas, que ao consumir a carne do oponente, acreditavam absorver a coragem, a inteligência e o valor do seu oponente. Só os grandes guerreiros eram escolhidos para o ritual. Vamos abrir aqui um parêntese. Se fosse comigo, eu faria igual o Hans Staden. Choraria, reclamaria, me faria de doido, até os índios me acharem digno do ritual e me soltarem. Mas voltemos à história. Conclamado a contar seus feitos antes de ser devorado, nós temos um momento épico onde Yuca Pirama demonstra seu orgulho de pertencer à nação tupi e o árduo caminho de batalhas que trilhou. Porém, em determinado momento da narrativa, ele se emociona ao lembrar da condição de seu pai e chora, e pede para ser poupado. O chefe Timbira ordena que o prisioneiro seja solto, pois demonstrou fraqueza. Yuca promete retornar após a morte do pai para terminar o ritual, mas é desprezado pelos Timbiras por ser considerado covarde. Ao reencontrar seu pai, Yuca Pirama tenta ocultar o que aconteceu, mas é desmascarado, e seu pai, que é um tradicional e honrado guerreiro tupi, ordena que seu filho retorne para as mãos dos Timbiras. Pai e filho, então, caminham de volta para a aldeia inimiga, e o que acontece é descrito nas mais belas páginas de nossa literatura. O conflito entre o amor filial e as tradições de honra. O amor paterno, arraigado com velhos ideais que entram em conflito com as atitudes de seu filho, são responsáveis por momentos de forte intensidade e emotividade impressionantes. Para utilizar um termo agora já banalizado, foi épico. Vou então indicar 4 caminhos para você conhecer essa obra. O poema em si, que pode ser encontrado em diversas edições. Essa daqui, por exemplo, é da Martine Claret. Possui notas de pé de página muito interessantes. E também o poema incompleto Os Timbiras, pois o autor não pôde terminá-lo. E outros poemas, inclusive Canção do Exílio e esta capa que é realmente muito bonita. Tem a versão em áudio com narração do grande e saudoso Paulo Altran, do projeto Livro Livre de Iba Mendes. Altamente recomendável.
é o Maldição Emocionante mesmo. Eu vou deixar o link na descrição. Igualmente disponível no YouTube, um curta-metragem de animação de 2011, realmente muito bom. Bastante fiel ao poema, com direção de Elvis Kleber e Ítalo Cajueiro. Apenas com uma leve licença poética no final da animação, mas que é muito, muito relevante mesmo. Também vou deixar o link na descrição. E por último, mas não menos importante, essa HQ, que é muito bacana, do ilustrador Laerte Silvino, da editora Peirópolis, com texto integral e uma diagramação que mantém o ritmo do poema. Só resta dizer que Antônio Gonçalves Dias nasceu no Maranhão em 1823 e faleceu aos 41 anos em 1864, em um naufrágio na costa maranhense, quando retornava de Portugal. Escolha então o seu caminho, ou todos, como eu fiz, e mergulhe em uma história maravilhosa. E Yuca Pirama, aquele que é digno de ser morto. É minha dica para vocês, e espero realmente tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!